Muito bem, queridos, Shalom, que Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um episódio do Kingdom Cast. Minha maninha aqui do meu lado. Hello! Eu sei que vocês já estavam com saudade, porque é muito difícil ficar sem a gente, né, Regiane? Fala a verdade. É verdade, eu estava com saudade de vocês. E vocês estavam com saudade da gente também? E nós estamos hoje recebendo aqui, nos estúdios do Piauí Connect, meu grande amigo e irmão, pastor Leonardo Silva. Aleluia! Receber. Alegria é toda minha, apóstolo Gisel. Eu tenho certeza, Deus abençoe você, sua irmã. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso aqui, um bate-papo edificante. Eita, vamos falar de muita coisa aqui hoje, hein, gente? Mas antes, bora falar dos nossos patrocinadores, Geisiane? Vamos começar. Começa com quem? Com o Piauí Connect. Exatamente, esse estúdio maravilhoso que vocês estão nos vendo gravar, o nosso Kingdom Cast. Aqui é um lugar ideal para você realizar o seu projeto, você que é pastor, você que é influenciador, você que é um empresário, você que é alguém que tem uma idealização no seu coração de um projeto com um podcast. Esse é o lugar ideal, bem centralizado, né, pastor? Sim. Muito, muito gostoso aqui o ambiente, muito propício para você desenvolver um projeto de fato e tocar pessoas com a mensagem que você carrega. Fora isso, né, Geisiane? O Piauí Connect trabalha com cobertura, né? Cobertura de eventos, gravação de cursos. Cobertura de eventos, transmissão ao vivo. Esses dias foram lá na nossa igreja, fizeram a transmissão da nossa inauguração. Então, entre em contato, tá aparecendo para você aí o contato, as redes sociais do Piauí Connect. E você vai falar aí com o Mark Kennedy, com o Lauro, com essa gente maravilhosa que vai te atender com todo carinho para você fazer o seu orçamento, né? E vamos falar também da Labelle Sandálias. Diga aí, Geisiane. É isso aí, a Labelle Sandália, uma das nossas patrocinadoras, minha querida Aline, muito obrigada. Beijo, Aline, Deus abençoe sua vida, viu? Amém. E, como vocês já sabem, a Labelle Sandálias, ela é fabricação própria. Aqui em Teresina tem 2 unidades, uma no Disseu e aqui no centro. Entrega para todo o Brasil. Então, você pode comprar para revender, para consumir através do site ou ir em uma das unidades aqui em Teresina. Centro e Disseu. E não apenas sandálias, né? Sim, calçados, Olha aí, bolsas. bolsa, rapaz. Também tem masculinos. O masculino envia pro Brasil todo, é uma envia boa, pro hein? Brasil todo, personalizados. Olha. Vai a nova linha de personalizados, né? Então, se eu Inclusive, quiser comprar um, pôr meu nome, Leonardo, manda lá pra Belo eu Horizonte. ganhei uma Nossa. necessaire de couro, Olha que com coisa a apóstolo Gesiel. fantástica. Deus está me honrando nessa terra. Eita. Deus abençoe a Aline. Gente, eu queria também falar com muita alegria sobre a Cacto de Pratas. Essa loja, o senhor falou para mim agora, eu gosto muito de prata, é a referência de prata no estado do Piauí, é a Cacto de Pratas, a nossa amiga irmã Pérola, que nós temos ali localizado no Riverside. Fala mais, Geisiane. No Riverside Shop e no Shopping Rio Poti. Olha aí. A Cacto de Prata é uma peça, joia, né? Quem não gosta de joia, tanto para homem como para mulher. Então, pastor Léo, você Olha já aí, tem que levar olha. um para sua esposa. Ô, glória. Oi, Prata. Tá quase casando, pai. Dezembro. Dezembro, vai casar, já tem que levar já Um mistério. uma joia de prata da Cacto de Pratas. Muito top, gente. Toda vez que a gente vai lá, tá lotado, tá fazendo muito sucesso em Teresina. Eu tenho certeza que vai explodir aí pra todo o Brasil. Cacto de Pratas, tá aparecendo aí também. E envia para todo o Brasil também. Uau, que top. E por último, Agora isso é importante, esse recado é importante. a Amozana, também uma das patrocinadoras aqui do nosso programa, que agora migrou para o e-commerce, que você Olha pode... a novidade aí, pessoal. Agora ela está vendendo através do site. Está funcionando integralmente o site para todo o Brasil. Então, agora compras através do site ou pelo Instagram, pelo WhatsApp, diretamente com as consultoras da loja. E manda entregar na sua casa, daqui da região, em Teresina. Você pode fazer prova da roupa, entregar na sua casa, provar. E para todo o Brasil através do e-commerce, que agora é a novidade aí dessa... De Teresina para o mundo. Tudo que Yes. você pensar de moda gestante. E casual também, né? Alfaiataria. Linha essencial aí da Amozana. Roupa de mulher chique. Você entra no site e você pode comprar aí de todo o Brasil. Muito bem. Bora que bora. Pastor Léo, é uma honra receber o senhor aqui. Já é a segunda vez
com a gente aqui em Terezinha. Tem uma irmã nossa aqui, que é a irmã Terezinha, quer que o senhor mandasse um abraço para ela? Amém. A irmã Terezinha gosta mais do senhor do que de Jesus. A irmã Terezinha, a irmã Terezinha, ela vende bombom, ela vende chiclete, assim, na porta da igreja, e eu sempre incentivo muito ela, e também nos eventos, e aí o senhor inventou de comprar tudo os chicletes dela, os bombons dela, de uma vez só, pronto. Apaixonou pelo pastor Léo. Quando vai ver aquele pastor de novo? Falei, tá vindo, irmã Terezinha. Eu lembro. Eu lembro que eu comprei tudo e distribuí pros meninos na igreja, pro pessoal, bala. E ela me abraçou e o olho dela encheu de água. Ela falou, obrigado. Eu orei a Deus, pedi pra Deus vender essas balas todas. Manda um beijo pra irmã. Irmã Terezinha, ó, Deus abençoe a senhora. Em nome de Jesus, um beijo, ó. Vai poder dar um abraço hoje no pastor Léo. Que top. Meu amigo, fala pra gente assim, como é que começou essa sua caminhada com Deus, essa sua ingressão no ministério, e dá um resumo pra gente de como começou e da sua trajetória até aqui. Eu sei que o senhor já viveu muita coisa. O pastor Léo só tem carinha de novo, tá, irmão? Não vou falar nada não. Não vou falar nada não, tá? Vou deixar por aqui. Fica aí o suspenso no ar. Na realidade, eu aceitei Jesus na minha adolescência. Meados de agosto ali de 1997, eu entrei dentro da igreja evangélica, ouvi a palavra e aceitei Jesus. Graças a Deus eu vim de uma família muito boa, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui envolvido com nada de errado. Eu pus o pé dentro da igreja e aceitei Jesus. A palavra que estava sendo pregada... O senhor nasceu em Minas Gerais Sim. e mora lá até hoje. Moro em Belo Horizonte. Sim. E quem estava pregando é o pastor Alexandre Guilherme. Uau. O pastor Alexandre. O pastor Alexandre é conhecido como o pai dos profetas. Falei com ele ontem. O pastor Alexandre é sensacional. Ele é um camarada assim, a todo momento que ele me liga, ele só tem um assunto comigo, qual Bíblia? Bíblia. Ele me liga, pergunta, você tem alguma mensagem nova? O que você pregou ontem? Aí eu disse, só preguei isso, passa pra mim. Aí depois que eu passo a mensagem, ele fala, olha, eu preguei isso aqui domingo, pega essa aqui. E a gente fica 2 horas no telefone. Legal. Ele é sensacional. Ele é um cara diferenciado. O pastor Alexandre Guilherme é diferenciado. O senhor citou Jesus com ele? Com ele pregando. Uau. Com ele pregando. Ele era novinho, não é que ele tá velhão, ele era novinho. Ele era novinho. 97, meados dos anos 90, naquela época que o evangelho ainda... O povo gostava muito de monte lá em Belo Horizonte. Ainda gosta, mas não como era antes. Uhum. Eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus, nós fomos pro monte. Pegou a galera da igreja e levou todo mundo pro monte. Já aceitou Jesus no fogo. Não sabia nem isso. Fez aquela roda grande lá, todo mundo dando a mão e oração. Eu fui ver a hora, era quase 4 horas da manhã, no alto do monte, tinha que trabalhar no outro dia. Foi estranho pra você? Foi muito... No começo foi assim, no primeiro dia foi estranho. Depois eu comecei a fazer isso toda semana, ir pro monte. Olha aí só. fui para um culto no lar. Jesus me batizou num culto no lar com o Espírito Santo antes de eu ser batizado nas águas. Foi assim, muito rápido que aconteceu comigo. Assim. Comigo também foi assim. Foi antes de ser batizado nas águas. Fui batizado com o Espírito Santo. Eu também. Fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas Mesma coisa, uma roda de oração na casa do irmão. Eu comecei a sentir um negócio estranho, balangava pra lá, pra cá. Quando eu vi, eu tava pulando, sapateando, falando uma língua. Eu falei, que língua é essa que eu tô falando, pai? Uau. Não sei nem inglês. Aí todo mundo olhando pra mim, eu rodando, pulando, glorificando, chorando. Aquele fogo do Por que será primeiro que, amor. Por que será que hoje tem tanta dificuldade essa questão do batismo com o Espírito Santo? Antigamente a gente buscava muito, aceitava Jesus, logo era batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia tem crentes que não recebem. Eu vejo o 2 batismo. pontos nisso. O primeiro que Jesus falou ali em Mateus capítulo 24, a partir do 12, o amor de muitos se esfriando, entrando em iniquidade. O segundo ponto é incredulidade. Isso aqui é muito bom. Isso aqui a gente não vive sem isso. A gente não vive sem celular. Pix tá aqui, você paga, você compra, você vive aqui. Eu não ando nem com carteira mais. Não, eu também. Hoje... Mas infelizmente as redes sociais, quando eu digo redes sociais, eu estou me abrangindo também a YouTube, a Facebook, Instagram, próprio WhatsApp. Ela gera muita incredulidade nas pessoas, porque tem muita gente que não acredita. Então começam a propagar coisas ruins contra o mover do Espírito de Deus. Infelizmente, pessoas veem esse tipo de conteúdo e não creem como acreditavam antes. Sim. Esses dias uma mulher falou, pastor, não acredito mais em profecia não, porque eu vi um suposto teólogo aí dizendo que profecia não existe, cessou ali no tempo dos apóstolos. Então esse tipo de coisa vai contribuindo com o esfriamento do coração de muitas pessoas. E o interesse do povo vai mudando também. O Espírito Santo ele é um gentleman, só entra onde ele é convidado, né? E antigamente, tantos pedidos de oração
quanto os testemunhos era nessa vertente das coisas do céu. Sim. Pedido de oração, irmão, ora por mim que eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Sim. Irmão, ora por mim que eu quero receber dons É espirituais. verdade. Irmãos, ora por mim aos testemunhos. A irmã fulana quer dar um testemunho, vamos lá. Qual é o testemunho, irmão? É que tal dia eu fui batizado com o Espírito Santo. O irmão fulano quer dar um testemunho. Qual é o testemunho? É que eu vi um anjo no culto tal dia, assim. Hoje, parece que o coração das pessoas está mais na terra. Monetário. Nada contra. Até daqui a pouco nós vamos Sim, falar sobre isso, sobre Mas Macé, é uma sobre questão dízimo. de prioridade, né? Prioridade. É Eu lembro que as pessoas, igual o senhor falando, apóstolo, a gente dizendo assim, olha, eu quero testemunhar que Deus levantou um profeta pra falar tal situação comigo que ninguém sabia Sim. e que cumpriu depois de tantos dias. E a igreja glorificava, tinha gente chorando, uns abraçando os outros. Então você vê que está se perdendo isso. Sim. Está se O perdendo interesse isso. das pessoas estão mais na terra, nas coisas da terra. Nas coisas da terra. E Muitas aí- coisas da terra. Sim. E aí, o que eu percebo? Eu falo muito sobre o senhor, uma característica muito importante sua, que é eu falo, o pastor Léo é um dos pastores mais top que eu conheço em network. O senhor conhece gente demais. E de um extremo ao outro extremo. Tava falando com a Geisiane. O Léo, ele conversa desde com mestres tão respeitados no Brasil, que é amigo de infância como o pastor Eduardo Reis, pastor, que é um dos meus maiores mestres de teologia, como amicíssimo do apóstolo Agenor Duque, amicíssimo Falar do... no apóstolo, o apóstolo, se eu quero que eu mais converso hoje é o Vamos apóstolo trazer Agenor. aqui a apóstolo Agenor Duque. Queremos você aqui. O Agenor é meu irmão, cara. Agenor é meu irmão. A gente se fala acho que 10 vezes por dia. A gente foi pra Israel junto. Ixi, o Agenor, assim, eu chamo de Agenor, porque ele é muito amigo. Eu aprendi uma frase com o sábio judaico há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu li um livro, tava no começo da minha caminhada, era um livro do meu avô. Olha aí. O livro do meu avô. Um livro de frases judaicas e frases do Rabi Akiva. Rabi Akiva não é aquele pregador que tem o nome de Akiva, não. Rabi Akiva foi um dos maiores sábios de Israel. Sim. O cara, até 40 anos de idade, ele não sabia ler. Ele trabalhava no estábulo de cavalos, o Rabi Akiva. Certo dia começou a chover, aí a água começou a vir pelo telhado, as telhas, tinha uma pedra. A água começou a bater nessa pedra. Bater, e a água consumiu aquela pedra. Aí o Rabi Akiva, ele orou e disse, Deus, se essa rocha que tá aí, a água consegue quebrar ela, a sua palavra pode quebrar minha cabeça e eu posso aprender a ler. Ele tinha 40 anos, Rabi Akiva. Uau. Com 40 anos, Rabi Akiva aprende a ler. Com 5 anos, se torna um mestre da Torá. Com 50 anos, Rabi Akiva decide estudar 12 anos direto para poder ensinar. Nesse período de 12 anos, a sua esposa apoia o Rabi Akiva. E ele virou um dos maiores sábios. Você pega ele, Rash, Maimonides, Rebbe de Lubavitch, mas ele disse sempre o seguinte, que quando a gente quer ter ponte, você tem que ter paz com os homens. Olha aí. E ser amigo dos homens. Porque quando eu sou amigo dos homens, Deus é meu amigo. Uau. Eu peguei essa frase do Rabi Akiva pra minha vida. Eu não conheço ninguém nesse Brasil que não conhece o Léo. Qualquer Neto. amigo pastor que eu conheço no Brasil. Toca o Leonardo Stivo, conheço. Meu amigo. Qual que é a importância disso? Contato, network, amizade no ministério. A Torá vai dizer que quando o Eterno Deus ele aparece para Moisés, Moisés ficou cansado do cargo dele. Ele cansa, Êxodo 18, a Torá vai dizer que ele se cansa do cargo dele. Aqui que o Eterno fala com ele, separa outras pessoas, tenha contato com outras pessoas, tenha um network com outras pessoas, porque senão o seu cargo vai ficar pesado. Pra aliviar, né? Pra te aliviar você. E pastor Léo, qual é o conselho que o senhor daria para essa galera jovem que está começando, essa questão do network? Tem um passo a seguir? É porque Como é que- a pauta da vez agora. Network, Sim. network. Eu tenho que me conectar com pessoas, mas. Então mas dá não um é só conselho aí, um eu vou me conselho. conectar. Tem uma senha, tem um segredo pra você conseguir se conectar com tanta gente e ter a porta aberta em todo lugar que o senhor entrou, pode voltar lá Qual o novamente. segredo? O primeiro que eu sempre digo é respeito. E o segundo, oração. Deus, ele te conecta às pessoas certas a propósitos certos. Deus nunca vai te conectar a alguém que vai diminuir aquilo que o Eterno tem na sua vida. Tem muita gente que pergunta pra mim como é que eu tenho muito contato com judeus ortodoxos. Verdade. Judeus ortodoxos. Aqui eu tô falando de judeu mesmo em Jerusalém. Eu tenho muitos amigos. Cara, eu pego meu Instagram, eu tenho rabinos de Jerusalém que me seguem, eu tenho rabinos aqui do Brasil, como Rabino Ventura, páginas de Israel que me seguem, o major do exército de Israel me segue, muito judeu. Aí você quer, como é que você consegue entrar no meio desses judeus? O primeiro ponto, eu pedi pra Deus graça, e segundo, mesmo eu não
concordando com alguns pontos de visão deles, eu respeito Uau, eles. olha aí. Interessante. Eu respeito eles. É muito importante você saber entrar num Entrar lugar no lugar, isso aí. pra somar naquilo que vocês concordam com a visão que Respeito eles. eles têm, Respeito eles. né? Tipo assim, Percebe? focar naquilo que une você a ele. Do que o que poderia Olha gerar só, uma separar. discordância. Eu recebi um comentário aqui no meu Instagram do Profeta Arnon que você tem que conhecer ele, trazer ele aqui em Teresina. Pra mim, o um dos... Arnon tem que vir aqui O já. Arnon, o Profeta Arnon, pra mim, olha o que o Profeta Arnon escreveu aqui, ó. Se você não consegue ser amigo de um homem que você vê, como será que você será amigo de Deus que você nunca viu? O senhor destacaria quais pessoas que foram fundamentais assim na sua caminhada ministerial? Que você fala assim, cara, foi da minha vida, tanto com instrução, discipulado, de pessoas que fizeram parte da tua formação ministerial, assim. Hoje o pastor Alexandre, sem dúvida, sem sombra de dúvidas alguma. Pai dos profetas e seu É, pai ele é o espiritual coroa, também, né? Ele é sensacional, ele assim, A gente chama ele de chefe, ele é figura, ele é figura. o chefe. Ele ao mesmo tempo que é um leão pregando, é um cara que não sabe dirigir, É mesmo? Ah, um cara que não sabe eu mexer em celular. Não sabia, não. Isso vai dar um corte, viu? Não, ele não sabe dirigir. Ele é muito simples, ele é muito humilde, ele é muito matuto, como a gente diz no bom vocabulário mineiro. Ele não sabe mexer em celular, não sabe fazer É verdade, pix, o pastor. não sabe fazer O pix. pastor Alexandre estava aqui em Teresina e ele falou: Varão, faz um pix pra mim aqui, pra esse pix aqui. Entra aqui, Não sabe. faz pra mim um pix aqui. Não sabe, não tem, tipo, assim, nenhum... É a mídia que mexe nos Instagrams, do Instagram dele. Ele não sabe, ele é muito matuto. Ele é muito matuto. Ele acorda de manhã cedo, acorda com a Bíblia na mão, com o foninho de ouvido daqueles da Aiva antigo, ouvindo mensagem de Gesiel Gomes, do Abílio Santana, do Alderi Napoleão, Nelson do Alderi. Rocha. Alderi é fantástico. Ele gosta muito. Alderi. Eu estudei com o pastor Alderi. Penso diferente em alguns pontos teológicos dele, a gente é muito amigo. Estudei com ele, ele é uma mente brilhante dentro da Bíblia. O pastor Alderi Alexandre gosta muito dele. gosta muito dele, ele é fantástico, o Alderi. Então o pastor Alexandre teve, assim, essa influência muito grande, assim, no meu ministério. Teve, assim, pá, sensacional. Que é outra pessoa, eu acho que o senhor puxou isso dele, olha aí. Eu tô pegando já o código, como diz o Marçal. Tô pegando já o código aqui só. Rapaz, tava já- demorando. Tava demorando falar no Pablo Marçal aqui. Vocês sabem, né? Povo paulista, não vote no Marçal. Ei, Certo, não, vamos ei, agora que é continuando aqui. Meu Deus. Continuando o assunto corta aqui. isso. Eu acho que o senhor pegou isso dele. Porque o pastor Alexandre Guilherme também é muito assim. Ele é um Tem, cara muito querido em todo lugar que ele vai. Aprendi isso. As portas são abertas para o pastor Alexandre Guilherme em vários nichos. Por exemplo, ele é um cara que entra dentro da Assembleia de Deus, de terno e gravata, e é um cara que vai nas comunidades, nas igrejas Sim. pretas do Brasil todo. Sim. né? Eu aprendi isso com ele, Ele ensinou isso pra gente. Pra mim, por exemplo, ele disse: você quer pregar? Vai ler Bíblia e vai jejuar. Aham. Vai ler Bíblia e vai jejuar. Você quer pregar? Vai ler Bíblia e vai jejuar. Não adianta você abrir Bíblia e sair pregando se você não sabe o que é, não. Mandava a gente decorar, É. mandava a gente ler o Salmo 23 por 1 hora, depois chegava e perguntava: o que tá escrito aí? Com a Bíblia fechada. Versículo 1. O que tá escrito no versículo 4? Olha aí. Fazia isso, cara. E o Juninho tá, Juninho é um leão. tá na cara. mesma pegada. Tá na pegada. O Alexandre Júnior tá na pegada. Os cultos dele lá de quarta-feira, em Belém, dá 2.000 pessoas. Fica gente lá de fora. Menino com 26 anos de idade. Não, ele é tremendo. Rodou o mundo pregando. Sim. Rodou o mundo pregando. Então, assim, ele teve muito essa questão de influência comigo, né, nessa questão bíblica demais. Ele é fora. Eu vou estar com ele até na festa de Belém agora, do aniversário dele em setembro. Eu vou estar pregando lá. Antes de eu ir para Israel, eu vou estar indo lá em Belém pregar para ele lá. Sim. Bora falar dessa Israel. ligação sua com Israel. Am Israel High. O povo de Israel vive. Essa Am Israel amizade, High. esse amor que o senhor tem pela Terra Santa. Quase sempre eu falo, pastor Léo, onde você tá, meu amigo? Tô em Israel. Tô em Jerusalém, tô em Tel Aviv. Inclusive, esse ano ainda está programado para o senhor estar indo Vou lá. dia 23, agora de Vai setembro. levar, inclusive, propósitos da nossa Sim. igreja para ser apresentado lá. E nossa igreja aqui, pastor Léo, deixa eu explicar para o senhor. Ela é uma igreja muito acusada de ser uma igreja judaizante. A nossa igreja, aqui dentro de Teresina, Ai, vou bater. é uma igreja muito acusada porque a gente comemora todas as festas bíblicas. Por exemplo, eu sempre faço uma diferenciação entre festas judaicas e festas bíblicas. Sim.
O povo judeu é um povo de muitas festas. Sim. Então, por exemplo, tem festas que inclusive eu gosto pessoalmente, mas não trago para a igreja. Sim. Eu não trago Hanukkah para a igreja. Sim. Eu não trago festa de Purim para a igreja, Sim. porque é uma festa judaica. Sim. Agora, tem 7 festas Sim, na Bíblia que são bíblicas. que ele falou, são bíblicas, essas são são as bíblicas. minhas festas, são as minhas solenidades. solenidade. Isso vos dou por estatuto Tudo perpétuo, tanto para vós como para o estrangeiro que peregrinar no meio de vocês, e por aí vai. E a igreja primitiva, até o ano 300 depois de Cristo, antes da igreja... Eu posso falar, É, vou falar. vou soltar, mano. Porque eu vou falar. Eu vou já viu, soltar, gente? vou já Lembrando soltar aqui, o ó, leão aqui. Eu vou falar A daqui igreja pouco, comemorava soltar essas tudo. festas tudo. Então, às vezes eu coloco um talit, às vezes a nossa igreja se caracteriza, as meninas fazem uma dança com uma canção judaica. Honey, honey, E aí- Hatzion, Como é que é? Adonai, Elohim, Sebaot. Adonai, Aí. Elohim, cantor também. Sebaot. Aí, o que que acontece? Como que o senhor vê essa questão desse vínculo cristão com o judaísmo? A O cultura. senhor acha isso nocivo, acha benéfico? Qual que é o problema, qual que é a vantagem? Vamos lá. A igreja do primeiro século, a igreja ali, vamos pegar 70 e a 100 de si. Era uma igreja composta. Os discípulos de Jesus, qual a etnia deles? São judeus, são todos Judeus. judeus. Jesus, Judeu. Paulo Judeu. em nenhum momento ele deixou de ser judeu. Sim. Paulo era um askenazi ultra-ortodoxo. Se a gente pegar, por exemplo, Atos capítulo 24, 25, 26, o julgamento dele, ele fala em fala hebraica. Ele tinha dupla cidadania, mas, Mas era judeu, Na verdade, 100%. tinha tripla cidadania. Paulo usava kepar, Paulo guardava o Shabat, Paulo usava tzitzit, ele comia comida kasherot, Paulo era judeu. Tanto é que em nenhum momento ele nega a judaicidade dele, Jesus é a mesma coisa. Qual o problema? Quando uma certa religião aí, que teve um imperador chamado Constantino, ele tinha uma mãe chamada Helena. Inclusive eu tive na igreja dessa mulher, lá em Belém, Olha aí. Israel. Que ela fez uma portinha pequenininha que, segundo ela, que tinha que se curvar pra entrar na igreja dela. Essa Helena teve segundo ela, um sonho. Nessa época os cristãos já haviam sido mortos por Nero no Coliseu, Nero Sim. tinha posto fogo em Roma. Sim. Nero fez atrocidades. Pra vocês terem ideia, Nero, ele tinha relações sexuais com a própria mãe dele, chamada Agripina. E ele chegou, segundo alguns historiadores, ele tinha câncer de pele e ele tinha relações sexuais com o cachorro e com a própria mãe. Meu Deus. E quando ele pôs fogo em Roma, ele pegou a sua lira, ficou tocando lira e pôs a culpa nos cristãos, depois ele se matou. O decreto dele perpetuou a bizarrice, matando judeus e cristãos. Porque a igreja do primeiro século é composta de judeu. Primeiro ponto. Sim, a igreja- O judeu, quando aceita Jesus, ele não deixa de ser judeu, mano. O chinês, quando ele aceita Jesus, o olho dele fica igual ao nosso. Ah, é verdade. Judeu é etnia. Certo. Você aceitar Jesus, você recebe o Filho de Deus, mas você não deixa a sua etnia. O judeu, ele aceita Jesus, ele continua guardando o Shabat, ele continua comendo comida kasherot, ele continua usando tzitzit, ele continua usando tefilim, ele continua orando o Shema. O problema é que essa religião, ela fez um expurgo muito grande no século II, século III. Ela colocou essa religião como centro de Roma. Uhum. Esse pseudo-cristianismo que adequou deuses como Tammuz, Olha aí. Nimrod. Nimrod, Sabia Tammuz, disso? Nimrod, o São Nicolau, que foi o primeiro papa do século I, Papai Noel. Papai Noel, colocaram ali a data de Jesus. Não tô sendo religioso aqui pra quem tá me assistindo. Colocaram a data de nascimento de Jesus. Mas espera aí, a gente tem que ver que a contagem do nascimento de Jesus é uma contagem do Homer. Que o calendário bíblico é lunar. O calendário nosso gregoriano é solar. Então o calendário lunar é a contagem do Homer. Sim. A gente faz a contagem lunar. O dia em Israel, ele começa quando o sol se põe. Não é quando dá depois de meia-noite. É quando o sol se põe. Então essa religião, ela veio ao longo dos séculos arrebentando muita coisa, colocando as indulgências, expulsando, ó. Eles destruíram o segundo templo. Eles mataram os cristãos do primeiro século. Eles expurgaram os judeus da Europa. Eles expurgaram os judeus da França, expurgaram os judeus de Portugal. Eu acho importante, pastor Léo, a gente lembrar também que o que aconteceu há 500 anos atrás com Lutero Sim. não foi uma transformação, foi uma reforma. Reforma aqui, a ó. palavra já diz reforma. É igual pegar essa garrafa. Sim. Se ela estragar aqui, queimar.
Eu venho aqui com um negócio, lixo ela, Mas é a mesma a garrafa. mesma garrafa. Só tá A reformada. base é a igreja católica, mano. E esse é o problema. Quando alguém fala assim, você comemora o que aconteceu há 500 anos atrás, eu falo assim, rapaz, não comemoro muito não, porque o que aconteceu ali foi Ele literalmente... era antissemita, mano. Ele matou Exatamente. judeu. Eu vi um livro de matou Lutero, judeu, irmão. irmão. As palavras de Lutero contra o povo de Israel... Contra, chamando os judeus... Dizendo que eles tinham que ser presos, eles presos, tinham que ser mortos, mortos. extirpados. Sim, Dele e do Calvino. sim. Um detalhe interessante, ó, eles mataram um médico, na época o Calvino, chamado Miguel de Cervantes, que era um médico judeu que aceitou Jesus, que questionou ele sobre as indulgências que eles pegaram da igreja católica. Sabe o que fizeram com Miguel de Cervantes? Puseram na fogueira e queimaram ele vivo. Aham. Então isso veio herdado, porque hoje quando você fala assim, olha, eu vou fazer uma festa bíblica, por exemplo, como você falou, Purim é uma festa judaica, judaica, e Hanukkah também. A festa da dedicação, João 10, 23. Sim, Inclusive festas Jesus, que ele... São originadas de acontecimentos. de no meio, acontecimento. E Jesus, ele tava no portfólio do tempo na festa do Hanukkah, João 10, 23, 24. Só que as festas bíblicas como Pessar, Shavuot, Sukkot, que é tabernáculo, são estatutos pô. Yom Perpétuo. Kippur. e Yom Kippur. Se é perpétuo, Deus volta atrás naquilo que ele falou. Não. O problema é que romanizaram muita coisa. E quando romanizaram, fizeram o quê? Fizeram com Deus barganha. Hoje você vai em muitas igrejas, eles colocaram que se você... Ah, irmãos, eu vou celebrar a festa da Páscoa. Você tá judaizando. Só que eles bebem na mão da igreja católica. Olha aí. Esse é o maior problema pra mim. Bebe na mão da igreja Eles católica. condenam uma festa bíblica e colocam uma festa pagã. Uma festa pagã. Porque se tirasse tudo, até tudo bem. Agora o cara vai falar comigo que eu não posso comemorar Páscoa, como a Bíblia diz que tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado. Eu não posso comemorar Sukkot, mas o cara vai lá e comemora Carnaval gospel, Carnaval festa gospel. junina gospel, E outra, Natal com árvore de Natal em cima festa do altar. junina é demônio. Eu falo que eu não tô nem aí, tá? Porque eu não devo nada pra ninguém. Eu também não. Ó, existem dois demônios. Os filhos de Israel faziam seus filhos pra pular pela fogueira. Segundo Reis 17, Adrade e Medade, os deuses dos Serfarvaíns. Eles pulavam os filhos pela fogueira. E a comemoração da festa junina é a comemoração da morte de um profeta, João Batista. João Batista. Ou seja, querer matar o espírito profético. Aí você vai na igreja e estão fazendo arraiar gospel. Não tem Bíblia pra dar pro povo. E que na verdade é originado de uma outra festa que já era pagã muito antes de João Batista. Justamente. Então, Mas a gente vai falar isso, nós somos o quê? Religioso. 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 Aí o que que acontece? Esse ponto muito legal que eu vejo, como eu disse com um amigo meu, Rabino Ventura, um abraço pro Rabino Ventura, Rabino ortodoxo, diga-se de passagem, grande mestre. Ele, Rabino Um grande Dudu, pensador. ele, Rabino Dudu Revsene, muito sensato. muito sensato. O que que eu vejo ponto legal? A igreja precisa voltar às suas raízes da igreja bíblica. Isso é Bíblia. A igreja se afastou de Israel. E por causa disso, aconteceu o que? O antissemitismo. Sim. O antissemitismo. Os maiores casos de antissemitismo hoje acontecem muitas vezes dentro de igrejas evangélicas É verdade. contra judeus. Todos os judeus que eu converso, meus amigos, os judeus amigos meus, a dificuldade que eles têm de contactar com cristãos, porque eles pensam o quê? Nas cruzadas. Pensa que é a mesma coisa, Pensam né? nas cruzadas, pensam na Segunda Guerra Mundial, pensam no expurgo espanhol, no expurgo europeu, na perseguição. A Sim, referência sim. cristã que eles têm é essa, né? É Da- Lutero, é Calvino. É porque o pessoal tem que entender que assim como muitos cristãos são ignorantes sobre o judaísmo, você olha daqui pra lá e você vê tudo é judeu e não é tudo é judeu. Não. Porque tem o ultra-ortodoxo, tem o Uhum. ortodoxo, tem outros linhas mais liberais e por aí vai. De lá pra cá, a visão é que tudo é uma coisa só também. Uma coisa só. Pagão. Católico, evangélico, é tudo a porque mesma o que coisa Porque pra eles- eles. eles acontece? vê cristão é tudo A igreja católico, católica tipo assim, É tudo né? pagão, é Tudo tudo pagão. Pagão pra eles. Existem 5 pecados na Torá. Pecado é igual artigo criminal. Sim. Por exemplo, o roubo. Eu sou referente leigo no assunto. Mas eu Tem um acredito que advogado seja- aqui na mesa. Eu acredito que deva ser o roubo sendo ser de 3 a 5 anos, não sei, dependendo do que se fizer no roubo. Ou estupro, Uhum. ou crime. Cada crime tem a sua pena. Sim. Pecado é a mesma coisa. Cada pecado tem a sua consequência. Por exemplo, um cara que comete um latrocínio de 12 a 30, É, acredito. isso. O cara que faz um furto de 1 a 3, se ele não for... Mão armada, né? Você vê que o pecado é a mesma coisa, cada um tem seu nível. Os 5 pecados principais, o nível 1 de iniquidade é o avodazará, que é a idolatria. Idolatria pra Deus é o nível Pior hard, pecado que tem, verdade. pior pecado que tem. O segundo é o adultério, quando alguém é casado e tem relações sexuais com outra pessoa, ou vice-versa. O terceiro é o homicídio doloso, não é homicídio por legítima defesa. Sim. É quando há o dolo eventual, o dolo vai lá, o cara vai e mata. Aham. O terceiro é relações sexuais ilícitas. Bestialidade,
Vou falar pro código, hoje o Instagram, esses códigos. Vocês entenderam a turma do arco-íris. Vocês entenderam. Arco-íris aí. Sexo com Arco-íris. animal, sexo com defunto, necrofilia. O quinto é o Lashon Hará. Olha aí. Lashon é língua, Haramá. Só que esse, segundo É um dos sábios, principais pecados de crente, assim. esse eu vou entrar nisso. Meu Deus. Esse quinto pecado, que é o Lashon Hará, ele consegue ser pior que o primeiro, que é a idolatria, o segundo, que é o adultério, o terceiro, que é o homicídio. Misericórdia. Aquele que fala mal de alguém, ele é Mas- pior do que o idólatra, do que o homicida e do que o adúltero. E segundo Jesus, é o Sim, mesmo sim, sim, pecado sim, sim. de matar. Olha só, Mateus 5, 21, Jesus estava ali no Sermão do Monte, ele começa a fazer umas comparações ali. Aí ele fala assim, olha, visto que foi dito pela Torá, não matarás, mas aquele que matar dolosamente, ele vai ser réu do Sinedrim, da Suprema Corte Judaica, vai ser condenado. Certo. Olha o verso 22 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo algum caluniar o seu irmão será réu do fogo do inferno. Meu Deus. Olha a comparação que ele faz. Jesus está comparando aquele que calunia o irmão sem motivo ao homicida do verso 21. Que quem fala mal do irmão é réu. Réu já tá o quê? Julgado, filho. Do fogo do inferno. Os filhos de Israel não entraram na terra, Números 16, 16, ele 17, a partir do 16, que eles caluniaram a terra. Os filhos de Israel não entraram na terra prometida porque eles caluniaram a terra. Miriam, Números 12. O que ela fez? Abriu a boca e Não falou... tem outro profeta aqui, Sim. não. Ele casou com a negra, com a cuxita. Meu irmão casou com outra mulher. Meu irmão não é profeta, não. E sabe o que eu acho interessante? É que nesse caso aí ela estava certa. De fato, Moisés estava indo contra a lei. Moisés estava indo contra a lei. Pra você ver que a Lashon Hará é um negócio tão terrível Sim, sim. que não é só caluniar. Sim. Às vezes é você. Sim. Aquilo que o senhor estava falando sobre o costume lá em Israel. Sim. Que se você está à Sabe mesa como é que eu aprendi e alguém começa a falar mal de outra pessoa, independente se seja verdade ou não, eles levantam da mesa e saem. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu fui em Jerusalém em fevereiro de 2022. Quando eu fui, tava um frio terrível. Aí eu saí pra jantar com o Samuel, chamou a Zípora. De frente pro candelabro de ouro ali, tem um lugar de shawarma que a gente come lá. Você vai pegar o corredorzinho pra você descer pra entrada do Kotel Marabi. Aí sentamos lá, tá o lotado. Aí um garçom com a bandeja passou e lá é muita pedra sabão. Molhou, você pisou, escorregou. Ele tava com a bandeja, aí ele passou, tinha Coca-Cola, tinha lanche, tinha refrigerantes, enfim. Aí caiu, quando caiu ele escorregou do jeito, e eu olhei. E aquela coisa do brasileiro que a pessoa caiu, já ri. Aham. Quando eu ri, a Zípora, Meu Deus. ela é idosa, pra mim, ela é minha professora de hebraico, de judaísmo, ela é demais. Ela bateu a mão e falou, no, Leo! No! No, please! Stop! Aí todo mundo começou a olhar pra mim. Lashon Hará. Nossa. Aí chamou, my brother, você cometeu Lashon Hará. Eu falei, mas por quê? Porque você riu da vergonha dele, isso é uma forma de Lashon Hará. Uau. Eu não sabia onde enfiar a cara. Sabe o que ela falou pra mim? Quanto você tem dinheiro aí? Eu tava aqui. Eu saio à noite, eu ando com dinheiro que eu vou gastar à noite. Acho que eu tava com uns $30. Ela pegou e deu de oferta pra ele. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, ó, vamos lá. A Torá vai dizer em Levítico, capítulo 14, que há 3 tipos de lepra. Olha só. Lepra vem da palavra hebraica tseret. Tseret, ela tem uma vogal que se forma metsorá. Metsorá em hebraico é maldizente. Então a lepra foi criada para punir o maldizente. Castigo, né? Sim, eu vou provar. Mateus 8, versículo 1. Jesus desce do monte. Ele desce da onde? Do monte. Tinha um que lá embaixo esperando, um leproso. Leproso. Se eu quiser, o senhor pode me limpar? Pá. Eu quero Ser limpo. ser limpo. Aí o que Jesus mandou ele fazer? Apresentar seu sacerdote. Dar o quê pro Uma sacerdote? oferta. Para que sirva de De testemunho. Sabe que oferta era essa? Esse terceiro nível de lepra, Levítico 14, era quando o cara era caluniador. Quando eu era caluniador e eu era perdoado, eu tinha que dar 2 ofertas. Pro sacerdote, pra provar que eu tava curado, e pro cara que eu caluniei. Olha aí. Jesus estava mandando ele ir lá e dar oferta pro cara que ele falou mal. Ela pegou, falou, tira os seus $30 e dá pra ele. Eu falei, dei os $30 de oferta pro cara. Ali, Deus me abriu muita visão sobre isso. Sobre o Lashon Hará. Ali eu falei, meu pai. Eu falei, caraca, Isso é velho. pesado, cara, porque Isso é pesado, mano. você Isso é procura pesado, cara. dentro de muitos lugares, muitas outras. Eu nunca vi um budista falando Não fala, mal não- de outro não fala, budista. não fala. Um judeu Não falando não mal fala, de outro não fala, judeu, não um fala, não árabe, fala, não fala, um não muçulmano falando mal de outro muçulmano, e dentro do cristianismo. Cara, é um negócio tão terrível, principalmente no meio de pastores, mano.
Isso depois fazer um corte muito... Os caras queimam a gente, mano. Os caras usam a internet pra te arrebentar. Parece que quanto pior, Te melhor. apresentam uma situação de você em outros locais que você não é. E as pessoas... O Reb de Lubavitch, o Reb Mendel, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel da Paz. Ele morreu em 94. O grande rabino Reb Mendel. Ele disse que a calúnia destrói 3 pessoas. O que ouve, o que fala e o que é caluniado. Porque aquele que ouve, ele gera dentro dele 3 sentimentos contra a pessoa que está sendo falado. O primeiro, repulsa. O segundo, barreira. E o terceiro, ódio, sem conhecer a pessoa. Porque aquilo que eu falo, geralmente eu tô tirando de dentro do meu coração. Sim. Então, há 6 pecados que Deus odeia. Provérbios 6, a partir do 16. O 7º ele abomina. Que é aquele que semeia. Contendo entre E os... dentre esses 6 pecados, está dizendo ali o homicídio. Sim, ele coloca Idolatria. pior do que o homicídio, pior que a idolatria. Os crentes gostam de fazer isso. O crente gosta. E detalhe, é o pecado, como Jesus disse, é o pecado dos crentes, né? Porque gera pobreza. bate. Gera miséria, gera... Todo fofoqueiro é pobre. É verdade. Meu Deus, é forte isso. Eu me arrepio, Verdade. eu tô sentindo Deus aqui, aleluia. É, viadere, mantrio, foda. É verdade. Eu tô É sentindo uma Deus coisa aqui. que vai contra É a prosperidade, é falar mal dos outros. Todo fofoqueiro é pobre e doente. Quem comete lachon hará, ele não vai herdar o reino vindouro. Uau, fala isso de novo. Todo fofoqueiro Todo fofoqueiro não vai pro céu. é pobre Não vai pro céu. e doente. Não vai, e doente não vai pro céu. 1 Coríntios capítulo 6 ali, quando Paulo, como um judeu, Paulo bateu muito no lachon hará. Ele vai dizer, por exemplo, que conversa de milho e fileto, a calúnia deles corroía como gangrena, como câncer. Paulo mandou tirar os caras. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Paulo fala de uma lista de pecados. E ele vai dizer que os maldizentes não vão pro céu. O caluniador não entra. Porque, tipo assim, pra Deus é um negócio tão grave. Aquela churrarada no Novo Testamento é chamada de maledicência. 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 Que você não dá à pessoa a chance dela se defender. Nós temos visto no Brasil hoje em dia um espírito de sensacionismo entrando dentro do movimento É pentecostal. que cessou os dons, né? É, porque assim, enquanto isso era falado, pregado dentro da presbiteriana, dentro da batista, Nas e por aí vai, igrejas mais tradicionais. Sim, tá né? tudo bem, sem problema. Sim. Agora, eu tô começando a ver uns camaradas pregando, batendo, eu falo, mas esse cara é pentecostal mesmo? Esse cara é sensacionista. Não crê mais em dons espirituais, não crê mais... Aí bate, nossa igreja era uma igreja apostólica, profética, nós acreditamos na vigência, na continuidade, até que cheguemos à varonilidade de Cristo, Sim. a estatura de varão perfeito, do ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral. Como que o senhor enxerga essa questão? O ministério apostólico e profético é para esses dias ou não é? É pra esses dias. Efésios, Paulo vai dizer É porque que... um monte de gente tá falando que não é. É porque esse povo... Duas situações. Meu O Deus. espírito anticristo tá trabalhando dentro deles, eu falo sem medo de errar. Aham. O espírito anticristo do engano tá trabalhando dentro deles. Porque o diabo quer calar 5 ministérios. Profetas, doutores, apóstolos, Evangelistas. evangelistas e mestres. Yes. O diabo quer cessar. Por que 5 ministérios? Porque segundo o judaísmo, a bênção vem onde a mão tem 5 dedos. Sim. Então quando Paulo, como o judeu tá falando que Deus deu 5 ministérios, ele tá dizendo que os 5 ministérios vêm para a mão da igreja. E para a igreja segurar esses 5 ministérios. O ministério apostólico é bíblico. O profético é bíblico. O evangelista é bíblico. O pastorado é bíblico, o mestre é bíblico. Só que esse espírito... E não tem um texto que fala que cessou. É porque esses caras... Há um espírito de engano. Por quê? Eles querem cessar a atividade do Espírito Santo. Para calar a voz dos profetas verdadeiros, para os falsos mestres entrarem com os ensinos malignos. Para dizer, ó irmão, esse negócio de revelação não existe. Então beleza, rasga a Bíblia. Como é que Moisés escreveu Gênesis, então você não estava lá? Como é que Moisés escreveu Gênesis, o Éden, se ele não estava lá no Éden? É revelação. Aí ele vai falar o seguinte, mas acabou em João Batista. Esses dias, Tem mano. um bocado Esses de dias, profeta no Novo esses Testamento. dias. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, tem vários profetas. Tem, mano, eu já tive experiências, eu tive experiências com muitos profetas. Tenho a todo momento. Não, pra nós. Tenho a todo momento. Olha o tanto de gente sendo Mas liberta. isso é muito importante, o que você tá falando aí, porque nós precisamos aprender a discordar. Eu discordo igual você falou, eu também discordo de Discordo. todo mundo. Eu acho que não tem um teólogo no Brasil hoje que eu concordo com tudo que ele fala. Pastor Eduardo Reis é um dos maiores mestres que fala na minha vida como mestre das escrituras. E eu discordo de um monte de coisa Também que ele fala teologicamente. Agora, eu tenho como discordar de você sem te denegrir, te cometer denegrir, lachon hará. te É uma discriminar, coisa que o Caio Fábio faz. te chamar de herege.
Sim. Até essa palavra herege, eu acho que não deveria caber dentro da igreja. Nós, cristãos, nós fomos condenados pela Igreja Católica Sim. Apostólica Romana como herege. Quem que é o herege? Alguém que foi condenado dentro de um concílio papal Justamente. e foi declarado herege. Todos nós, protestantes, fomos declarados pela Igreja Herege Católica. pela Igreja herege. Católica. Essa palavra herege nem deveria estar no vocabulário de crente. E porque o fato de alguém falar alguma coisa que eu discordo, teologicamente falando, não faz dele um herege. Não. É igual, por exemplo, tem uns calvinistas. Eu não sou calvinista. Eu também não. Por exemplo, eu vou pregar agora. Eu vou pregar agora. Nesse mês, eu vou pregar na sede da Igreja Presbiteriana de Sinop, irmão. Sim. A sede eu prego em duas presbiterianas. Fala que o Léo, ele vai de um extremo ao outro. Ele vai num pentecostal daquela e vai pregar na sede da IPR lá com o pastor Tilica. Olha aí. Maior igreja de Sinop, presbiteriana. Eu prego lá contra o calvinismo? Não, eu prego que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Tchau. Prego a Bíblia. É isso aí. Prego a Bíblia. Você que espalha a desgraça da vida alheia. Se você não se arrepender, você vai queimar no fogo do inferno. Você que destrói a vida das pessoas com isso aqui, ó, com celular. Você que vive fazendo fake, você que vive perseguindo. Se você não se arrepender, Deus vai apagar suas 10 sefirot. Sefirot, pra você não sabe, são portais da alma. O Eterno vai apagar e você vai pagar um alto preço. Mano, esse cara pega uma laranja, mano. Uma laranja, enxerta a laranja na oliveira. A oliveira continua dando seu fruto e a laranja dá laranja, mano. Mas ela suga a seiva da oliveira. Uau. Eu vi eles colocando, me arrepio, pé de maçã. Eu vi isso lá em Israel. Enxertado na oliveira. A maçã, a macieira da maçã, mas ela puxa os nutrientes da oliveira. Assim somos nós somos enxertados em Israel. As bênçãos que estão no Avraham, no pai Abraão, elas vêm na nossa vida através de Cristo Yeshua. Então é impossível uma pessoa que se diz evangélica, que se diz cristã, odiar Israel. Paulo disse assim, ó, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca do povo de Israel. É certo que, em parte, por um tempo, sim, foram endurecidos até que chega a plenitude até que haja entrado a plenitude dos gentios. Depois disso, todo Israel será salvo. Ou seja, Deus tem uma aliança eterna com aquele povo. Aí você povo. me pega pastores calvinistas, o que sejam, dizendo que Deus odeia Israel. Dizendo que Deus odeia Israel. Eu vi um pastor famoso aí dizer que Deus odeia Israel, que Deus não tem plano de salvação para Israel. Por quê? A teologia da substituição, a teologia católica, do concílio de Calcedônia, de Niceia. Essa teologia não tinha um pastor lá, não tinha um rabino, que todos eram perseguidos, mortos, só tinha padre e papa. Aí daí você já imaginou a base dessa teologia, dizendo que Israel não vale, que a igreja é maior do que Israel. Que a igreja, o Israel de Deus, oh glória, fazia até assim, dá até aquelas requebradas, deixa quieto. Eu não tenho medo, não. Na verdade, o apóstolo Paulo... Tem medo desses caras. Na verdade, o apóstolo Paulo diz contas. que o Senhor tem um povo só. O apóstolo Paulo diz que em Cristo não há gentil, nem judeu. Justamente. Não há homem nem mulher. É um povo só. O judeu, ele se torna igreja quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e o homem. Então, eu acho que existe uma grande ignorância que ela vai sendo quebrada com conversas como essa. Pastor Léo, falando um pouquinho agora de você, eu vi que pela primeira vez na vida, Pastor Léo postou foto com a loira, rapaz. Tá na live aqui, ó. Tá na live aí. Vai casar, Pastor Léo? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Aqui, ó, segunda lá, a Liliane Sterme. Tá aqui na live, ó, de olho, ó. Vai casar em dezembro. Que bênção. Tá aqui, ó. Nós temos um bate-bola aqui, Léo, que a gente faz com todos os convidados que ela traz aqui. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais do pastor Leonardo Silva através desse bate-bola. Ela fala uma palavra, o senhor já responde com uma palavra ou com uma frase. Vamos lá. Pastor Léo. Hobby do Pastor Léo. Colecionar. Quem tem mais bonequinho de super-herói? Você ou o Marco Feliciano? Eu sou mais colecionador do que ele. É mesmo? Sou. Muito mais. O Marco tem uns 2.000 bonequinhos lá. Eu tenho peça rara, muito melhor do que ele. Ele fica feito com a minha coleção, eu sou melhor do que ele. Bota aí, corte. Pastor Léo Silva diz que é melhor que o pastor Marco Feliciano. Pode pôr. Thumb News. Deixa os caluniados entrar babando. Os animados. Paixão. Uma paixão. Jiu-jitsu.
O pastor Léo Faixa Marrom de jiu-jitsu. marrom. Sua faixa marrom de Eu jiu-jitsu. tava lembrando que eu comprei um kimono, Jiu-jitsu. nunca usei, não sei nem amarrar ainda a faixa. Mas aí ele queria treinar comigo, só que no jiu-jitsu é uma das únicas artes marciais que o mais leve Sim. Tem Tem vantagem. Não, um vantagem. cara de 60 quilos consegue finalizar um de 100. Um musculoso, fortão desses. Ah, esse negócio de luta não entende nada. Eu ainda eu tô fora, hein? pratiquei um Muay Thai, um pouquinho. Eu só sei direita, nem isso. Esquece, deixa pra lá. Jab. Jab direto. Cruzado. Ok. Um medo, pastor Léo. De não conseguir pregar o tanto que eu quero pregar. De terminar minha vida e não conseguir alcançar o público que eu quero alcançar. E qual é? Eu quero Esse- alcançar todos os níveis sociais, desde uma pessoa rica a uma pessoa iletrada. Esse é o meu maior desejo. Alcançar uma pessoa inteligente, mas uma pessoa que não sabe ler e escrever. Porque o evangelho é isso. É todas as camadas da sociedade. Meu medo é eu morrer sem conseguir atingir o meu propósito. Ou Sim. seja, viver uma vida sem propósito. Pra mim é pior que a morte. Uma qualidade e um defeito. Qualidade que eu sou muito sincero. Defeito que eu tenho estupim curto. Não deixo pra amanhã não, é pra hora. Parece com uma pessoa que eu Não conheço. deixo pra amanhã não, resolvo na hora. Isso eu tenho que vigiar, eu resolvo na hora. Por exemplo, falou mal de mim, eu vou na casa do cara Que bater lá. isso, e conversar varão? com ele. isso? Varão Pedro. Varão da Vou lá espada. conversar. Falou, meu irmão, vai provar o que falou. Então vamos aqui agora. Um defeito grande. que eu Corte. tenho. Isso é bom. Uma comida preferida. Arroz, feijão e ovo frito. Ah, brinca. Seríssimo. Seríssimo. Arroz, feijão e ovo frito, aquele ovo com a geminha mole. Que eu Que quebra a gema colo- assim, no arroz mistura. Ô, Glória! Aquilo é bom demais. Eu amo. um time. Cruzeiro. Dizem que eu sou louco da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Que é Isso aí Cruzeiro. ama mesmo, viu? Esse que é defender o Cruzeiro Que é Cruzeiro. tem que amar muito. Tamo aí, ó. Quinto lugar. Olha lá. 4 das Uma cor. Preto. Black. Um filme. Um filme. Ou série. Ou os dois. Isso é legal. Eu tô acumulando aqui as indicações de filmes e séries dos convidados do KindoCast. Cara, eu tenho um filme que marcou minha vida, foi com Morgan Freeman, Em Busca da Sonho de Liberdade. Vou. Pra mim, é que ele marcou minha vida, Sonho de Liberdade. Esse filme é top. Sonho de Liberdade. O cara é preso por algo que ele não cometeu, ele fica 20 anos na cadeia e lá dentro ele fica planejando pra poder sair. Aquele filme marcou minha vida. É tipo aquele filme do Conde de Monte Cristo, já assistiu? Já demais, que Aquele ele fica filme é rico, ele muito acha um massa. tesouro, depois ele vai... Não. É o Conde de Monte Cristo, isso é. mesmo. Ele acha um tesouro, eles jogam ele acha lá, tesouro e volta pra vingar. volta pra vingar. Não, ele fica Jogam- preso Eles ficam numa presos, ilha. ele tenta fugir da ilha. Quando ele foge, ele cai tipo numa caverna e acha um tesouro de piratas sim, lá. É. É o tesouro que o velhinho disse pra ele que Sim, o velhinho que tava na cela de espiritismo, ele acreditou no velho. tinha. É. E o velho era um pirata. Um livro que te marcou, que A você Bíblia. deixa Não aqui pode ser a Bíblia. Aqui Não, não pode ser a Bíblia? de É indicação. Trazendo o Céu pra Terra, do Rebbe de Lubavitch. Esse livro mudou meu conceito de judaísmo, meu conceito de literatura. Trazendo o Céu pra Terra. É o livro do Rebbe de Lubavitch. Até você falou agora há pouco também com a gente, essa questão que te admira muito lá dos judeus, né, da cultura deles, é que eles não separam, Não né? separa. Não é A igual, por exemplo, no religião. Brasil, aqui o cara separa a religião no emprego. Ó, no emprego eu sou emprego. Não, lá em Israel, você serve a Deus em todos os lugares. Você adora a Deus no seu emprego, você adora a Deus no exército, você adora a Deus até como motorista de ônibus, você adora a Deus. Por exemplo, você tá de manhã no aeroporto Tel Aviv, você vê o pessoal fazendo a brahá do tefilim, colocando tefilim e colocando a caixinha, o tefilim, o tzitzit, orando, cantando o Shema. Então isso que me chama a atenção. Os caras são servos de Deus além debaixo d'água. Top, top. Deus, Tudo. família, Depois de Deus, tudo. um sonho, Um sonho, dar um seminário lá em Israel para brasileiros, trazê-los para perto de Israel. Fazer essa conectividade entre crentes e judeus. É o meu sonho hoje, é fazer essa conexão, ponte, essa né? ponte entre judeu e crente. reino. Como você vê o reino? Reinaremos em Cristo. Em Cristo. Reino é uma coisa, salvação é outra. São duas coisas distintas. Sim. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que
Algumas pessoas vão ter sua obra queimada pelo fogo, né? Palha, ouro, ferro, todavia vai ser salvo pelo fogo. Ali Paulo está dizendo o seguinte, tem gente que vai ser salva, mas não vai reinar. Exatamente. Não vai ter o galardão. Aqueles cujas obras permanecerem, Sim, esse receberá receberá galardão. Aquele cujas obras se queimarem, se sofrerão detrimento. É igual o ladrão da cruz. Nunca foi na escola dominical. Sim. Nunca foi numa vigília. Salvação é gratuita. Gratuita. Mas ele não vai reinar e não recebeu o galardão. Interessante aqui que ele fala lá pra Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o que é que ele responde? Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Olha só uma revelação, não é posso reino. falar? Diga. A Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, se chamou Septuaginta. Septa, 70 eruditos judeus traduziram o hebraico para o grego a mando de Alexandre o Grande. Certo. Aí a palavra Gan não é jardim do Éden, jardim no. Isso. O Éden sempre existiu. Aí se fala em hebraico Gan Eden. Aí foi traduzido para o grego como paradaísos. Paradaísos. Sabe o que é Gan Eden em hebraico? Peito. Peito. Gan Eden em hebraico é peito. Paraíso é peito. A história de Lucas 16, que ali não é parábola. Porque Jesus ele fala de personagens reais. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés. Então não é uma parábola. Ele fala que o pobre morreu e foi levado pelos seios, pelos anjos para onde? Seio de Abraão. Seio o quê? Peito. Então o paraíso está onde? No peito de Deus. Então quando você morre em Cristo, você vai pro peito de Deus, pro coração do Pai, esperar o arrebatamento da igreja. Acabou? Acabou. É isso aí, gente. É vitória. Foi uma benção. alegria, uma honra receber o pastor Leonardo Silva aqui. Volte mais vezes. Tamo junto, mano. Vai render corte esse episódio aqui. Deixa esses haters endemoniados. Meu Deus. Deixa esses cuspindo capeta pra cima, pra baixo, manifestando. Manifesta. Tem gente que faz até assim com a mão, ó. Às vezes, nossa. Um dia uma mulher me ligou, você não pode postar isso não. Ela fez, porque tá aí. Quando eu falo que o mais normalzinho dos meus amigos sou eu, vocês não acreditam. Manifesta. Gente, até a próxima. Até a Deixa próxima, o seu gente. like nesse Deixa aí, vídeo ó. aí. Você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva no inscreva. canal, não é, pastor Léo? Opa. Curte, Se inscreva, deixa seu curta comentário. o seu comentário. Se você aí. não se inscrever, Deus vai riscar o seu lá. Apagar suas 10 sefirot. As Sefirot suas são 10 10 sefirot. entradas da alma, segundo o judaísmo. A alma tem 10 entradas. Se O os- Eterno pega a borracha. Se inscreva aí, irmão. Se inscreva, ativa o sininho, escreva aí embaixo no comentário. O que Obrigado, você Léo. achou dessa Tamo entrevista? Tamo Coloca junto. seu comentário aqui, compartilha com a gente. Valeu, meu amigo. E ó, Jesus está voltando. Isso é verdade. Jesus está Não voltando. podemos esquecer disso. Conserta a sua vida. Você que tá aí desviado, você que tá aí, ó, lá e cá. Abre o olho. A trombeta pode soar a qualquer momento. E se você tiver com a vida desconcertada, você vai ficar aí para ser babá do anticristo. Terminamos com a melhor das mensagens. Beijo pra vocês. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.